Tá gravando. Bom dia, gente. 7 horas da manhã aqui. A gente está fazendo um aeróbico em jejum. Hoje é segunda-feira. Fazendo esse AEJ para manter o corpo funcionando. A gente sabe que tem seus benefícios. E hoje eu tenho fortalecimento só. Então é importante ter mais alguma atividadezinha junto. Vou aproveitar para contar para vocês um pouquinho da minha história no triatlo. Eu, como contei no primeiro vídeo, comecei correndo. Comecei correndo porque eu estava tendo muita insônia. E na época eu acompanhava meu pai no médico, ele teve alguns problemas que agravou um pouquinho a saúde dele. E isso acabou me tirando um pouco o sono. E eu senti que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Foi quando eu comecei a correr. Tinha um parque perto da nossa casa e eu resolvi começar a correr, que sempre foi uma coisa assim que eu gostei, eu admirava as pessoas que corriam. Via que eram pessoas que se dedicavam muito, machucavam e retornavam. Então, eu achei que seria bom para mim. Comecei, a minha irmã me chamou, depois mais ou menos de uns 3 meses ou 2 que eu estava correndo, minha irmã me chamou para fazer aula de natação. Sempre quis nadar, sim, desde pequena sempre fui apaixonada por água, mas nunca soube nadar. Então eu tive muita dificuldade no começo. Mas ainda assim eu estava muito apaixonada por aquilo, por estar fazendo algo para mim. Na natação eu conheci meu treinador, Rafael Bittencourt. Ele me incentivou muito na corrida, né, no início. E eu falei para ele que eu gostava, né, achava muito legal o triatlo. Pensava em um dia fazer, não naquele momento, porque nem sabia nadar ainda, ficava só sobrevivendo na água. Quem começou a nadar depois de adulto sabe que a gente sofre bastante, demora realmente para nadar de verdade. E quando ele viu essa vontade em mim de fazer o triatlo, ele que é triatleta, foi o primeiro a me colocar uma pilha, né? Falou para eu tentar conseguir uma bicicleta emprestada para começar a pedalar, ver se eu gostava. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Essas bicicletas simplesinhas mesmo, de mercado. Não gostei de pedalar elas, era muito sofrido. Só que ainda assim eu tinha muito a vontade de pedalar. Foi quando apareceu a oportunidade de eu comprar uma Speed. E era uma Speed de competição de entrada, bem simplesinha. Mas foi a minha companheira aí por 3 anos. Então, eu queria deixar para vocês um recado de que, assim, se você quer, não tem que colocar empecilhos da questão de bicicleta é cara. Você não precisa comprar uma bicicleta de 10, 15, 20 mil reais. Você pode começar com uma bicicleta de entrada. Bicicleta de entrada, você acha muitas bicicletas usadas, porque muita gente começa e aí, conforme vê que gosta, a pessoa quer trocar. Inclusive são fáceis de vender. A minha de entrada eu vendi esse ano, vendi muito rápido. Então, vale a pena esse pequeno investimento para ver se você vai gostar de verdade. Continuando na minha história, eu demorei para conseguir encaixar as 3 modalidades juntas, porque eu sofri um acidente na estrada quando eu comecei a conseguir fazer os 3. Bom, primeiro eu tive uma lesão que me deixou um pouco afastada da corrida.
Aí eu fiquei nadando e pedalando. Quando eu estava começando a correr, eu sofri um acidente na estrada que me deixou afastada da natação porque eu machuquei meu ombro. Nossa, amor, tô numa fome. Bom, eu machuquei meu ombro nesse acidente e tive que ficar, foi de 3 a quase 4 meses sem nadar, porque eu tinha muita dor, demorou para recuperar. Essas coisas que aconteceram comigo, na verdade, só me fizeram ter mais certeza que eu queria o triatlo para mim, sabe? Que eu queria aquilo para minha vida. Eu era muito feliz tentando. De todas as coisas assim que eu já tive empolgação de fazer, eu acho que o triatlo foi a que eu mais me encontrei. A bike foi outra coisa assim que na época foi um pouquinho difícil da gente comprar, porque por mais que não fosse uma bicicleta cara, pra gente ia pesar um pouquinho no orçamento, mas de certa forma tudo aconteceu para que desse certo. Tô com sede. Vai marcar só eu falando. Tô com fome, tô com sede. Essas coisas que aconteceram, que dificultavam um pouquinho o meu início no esporte, na verdade só acenderam mais ainda a vontade que eu tinha de estar naquele ambiente, de viver aquilo. A minha primeira prova de triatlo demorou, acho que quase 2 anos treinando para acontecer. Acho que foi isso, 1 ano e pouco. Mas isso não pesava para mim, porque o que eu mais gostava, até hoje o que eu mais gosto, é da rotina do treinamento. É de toda a superação que envolve, de toda a força de vontade que envolve cada obstáculo que a gente precisa vencer para se manter treinando. Às vezes é simplesmente um desânimo e às vezes é algo mais sério, uma lesão ou um acidente. Em 2018, no final do ano, nós mudamos de Campo Grande para Bauru e eu tive uma dificuldadezinha. Gente, esse cachorro, ele acha que é nosso. Direto eu saio para passear, ele fica me acompanhando. Mas a gente dá comida para ele de vez em quando, deve ser isso. Oi, Copérnico, dei até nome. Em outubro de 2018, nós mudamos para Bauru. Em Campo Grande tinha vantagem que tinha muita gente para treinar, tinha toda uma estrutura de assessoria toda semana. Tinha gente para treinar na estrada, para pedalar junto. Então, além de ter essa dificuldade da estrutura da assessoria que não tinha mais, também tinha a questão de que minha cabeça ficava em Campo Grande pensando. Para eu terminar uma corrida, eu sempre pensava nos caminhos que eu fazia em Campo Grande. Eu conversei disso com a minha cunhada, que é psicóloga, e ela falou que nosso cérebro não gosta realmente de trabalhar com o desconhecido. E que era normal. Bom, hoje quando eu vou treinar em Campo Grande, eu tenho que pensar em Bauru. Então, assim, toda dificuldade que a gente encontra é só algo passageiro. Então, eu acredito que todo empecilho que você possa ter hoje para começar o triatlo é algo que pode ser superado. Bom, gente, essa é a minha história no triatlo, um pouquinho dela, né? A gente não consegue lembrar detalhadamente de cada coisa que passou, mas com o tempo eu espero que eu consiga passar um pouquinho para vocês e para todo mundo que tem vontade de começar, que eu consiga dar um pouquinho de coragem para dar o primeiro passo. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo. Queria agradecer muito para quem ficou até aqui e se você gostou dessa história, não deixe de deixar seu joinha. Obrigada, gente!